Glória a Deus, que bênção nossos louvores, hein? Sentem aí, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Que bom que você veio. Hoje está quase célula, né? Juntar aí e dar uma célula. Deus abençoe aí os irmãos que estão em viagem, férias. Você que ficou em casa, Deus abençoe também. Vamos nós. Nós estamos com a nossa série. Hoje eu vou fazer um esforço aqui. Eu perdi meu tablet. Inclusive, se você vê um tablet perdido por aí, avisa. Tentar enxergar aqui. Ô amor, obrigado. Vamos para a continuidade da nossa série. Amadurecer. Como disse o Tico aqui, o texto áureo da nossa série. Quem sabe onde é que está? Meu amigo, hein? Se fosse prova da escola dominical, 1 Coríntios 13, 11, texto áureo da nossa série. Tá bem escola dominical hoje. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vou fazer a leitura de outro jeito agora. Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina. Mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Serve para os dois. Hoje, nós vamos mais a fundo ainda, numa série que está tratando do tema de amadurecimento. Há um tempo atrás, eu descobri o sentido da palavra carisma. E foi interessante como eu descobri isso. Eu fui convidado para fazer uma série de palestras em alguns colégios católicos na região de Patrocínio, em Minas Gerais. E foi bem legal porque eu fui recepcionado era tipo uma espécie de convento de irmãs. E a gente ficou andando pela região e eu fiquei de carona das irmãs católicas me levando para os colégios para fazer as palestras. E eu ia no banco de trás ouvindo a conversa delas, daí elas rezavam um pouco do terço e contavam mais umas histórias, a gente conversava. E eu pesquei porque elas começaram a falar de algumas ordens católicas e elas falavam assim, não, o carisma daquela ordem é a caridade. Daí eu falei, puxa, carisma, caridade, não tinha ainda, né? Não estava a par do termo. Daí ela falou de uma outra ordem e falou assim, não, mas o carisma daquela ordem é o trabalho. E ela falou, e o nosso carisma é a educação. E eu fiquei, pô, carisma. Depois que eu me liguei, que eu voltei para casa, né, e fui pesquisar, que nas ordens católicas o carisma é o dom da ordem. Para que aquele negócio surgiu? Para que aquela ordem surgiu? E lá, especificamente na ordem delas, o carisma era a educação. E lá eu conheci a irmã Mariá. A irmã Mariá é uma senhorinha que já deve estar com seus 80 e poucos anos. E a irmã Mariá, quando era adolescente, deixou o país dela, se não me engano era a Áustria, sentindo um chamado de Deus para a educação. Ela entendeu que o carisma dela era a educação. E ela, jovem ainda, adolescente, deixou os pais, deixou toda a família para trás no país e veio para a região de Patrocínio, em Minas Gerais. Eu fiquei curioso, eu não perguntei para ela de onde surgiu a ideia de vir para Minas Gerais. Mas o ponto é que a irmã Mariá chegou e ela se formou em enfermagem e ela criou o primeiro curso de enfermagem na região de Patrocínio, Minas Gerais. E por causa daquele curso e do dom que ela tinha, do carisma dela, mais de 20 mil enfermeiros já se formaram através do curso que ela fez, ou seja, através do dom dela, o dom da educação. E por que eu estou falando isso? Porque essa série que nós estamos ministrando, ela tem muito a ver com o carisma do MAP. Porque o MAP, quando surgiu, e talvez vocês ainda não decoraram, mas qual que é o propósito de existência do MAP? A gente escreveu isso. Quando a gente estava numa casa, aqui na Lamenha Lins, né, aqui, há anos atrás, estávamos lá eu, o Marcos, o Tico, e a gente criou o propósito de existência do MAP. E o propósito de existência do MAP era criar condições
para que o caráter de Cristo seja desenvolvido na vida das pessoas. Esse é o propósito. Então, se a gente fosse ligar um carisma no MAP, um dom do MAP, o dom do MAP tem a ver com amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Crescimento espiritual. Pessoas que evoluam na sua caminhada espiritual, abandonando coisas de menino, deixando para trás meninices e buscando uma consolidação, um amadurecimento espiritual. Homens e mulheres de Deus maduros. E essa semana eu estava lembrando, falando assim, do carisma. Nós temos um carisma no MAP. Amadurecer as pessoas. Fazer com que elas se tornem crentes maduros, cristãos maduros. E isso é maravilhoso. E é por isso que essa série, talvez as palavras sejam muito confrontadoras. Porque amadurecer dói. Crescer dói. Toda vez que você fala alguma coisa para uma pessoa que confronta ela no sentido de crescimento, dói. É desconfortável. É ruim. Porque perseguir uma coisa, um dom, não acontece da noite para o dia. Então, a irmã Maria, ela conta que os primeiros 10 anos do carisma dela foram totalmente infrutíferos, entre aspas. Por quê? Porque ela teve que vir para cá, ela teve que fazer a faculdade, ela teve que se formar. Depois de se formar, ela teve que aprender como que você transfere o conhecimento que você recebeu. Depois você tem toda a burocracia para criar um curso, depois você tem toda a regulamentação, até o ponto que você cria aquilo. Ou seja, foram uma década, até que alguma coisa começasse a surtir efeito. E ela me mostrou a foto da primeira turma de enfermagem. Uma foto em preto e branco, com os cantinhos já tudo amarelado. Aquele foi os primeiros frutos. Agora, para chegar em 20 mil, não é da noite para o dia. Então, o crescimento não acontece da noite para o dia, ele é gradual. E ele causa desconforto. E é por isso que eu queria falar hoje sobre uma vida madura é uma vida desconfortável, por incrível que pareça. Mas é uma vida cheia de sentido e significado. Porque, invariavelmente, quando você está muito confortável numa situação, você produz pouco. Tem pouco sentido nas coisas. As pessoas só aguentam ou só são fiéis ao desconforto quando elas enxergam sentido em alguma coisa. Quando aquilo tem significado para ela. Então, quando alguma coisa tem sentido e significado para você, você suporta o desconforto daquela coisa. Porque você fala, é justo. Porque tem sentido para mim, eu sofro o desconforto. E pessoas maduras são assim. Pessoas maduras aguentam o desconforto de algumas coisas pela razão do significado que elas têm. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Primeira coisa é que a gente vive num mundo carente de sentido e significado. Se você vai perguntar para as pessoas, a maior parte delas, por que elas fazem alguma coisa, dificilmente elas conseguem explicar. Ou então, elas dão uma resposta padrão, porque todo mundo está fazendo. Ou porque é o que todo mundo faz. Encontrar sentido e significado nas coisas significa entender o porquê das coisas. Porque tem o que a gente faz, tem como a gente faz, mas o mais elevado é você explicar o porquê você está fazendo alguma coisa. E esse porquê tem alguma razão de sentido e significado. Então, nós vivemos hoje num mundo carente de sentido e significado. E quando você é carente de sentido e significado, o que vem para você? Conforto. Porque a única coisa que te tira do conforto é sentido e significado. Vou tentar ser um pouco mais didático. Primeira coisa. Pessoas maduras encontram sentido na empatia, ao invés do conforto do julgamento. Julgar as pessoas é a coisa mais fácil e confortável que tem. Não sei se vocês já repararam. É só separar para bater um papo na mesa de jantar e a gente já aparece alguém para a gente julgar. Não tem coisa melhor, mais confortável e mais gostosinha do que falar dos outros e julgar o comportamento das outras pessoas. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Uma dica de série. Assistam uma série chamada This Is Us.
de boa, você vai passar lá na timeline, você vai olhar This Is Us e falar assim, mas que dá a impressão que é um dramalhão, assim, ou uma comédia romântica. Mas você tem que assistir essa série. Coloque aí, faça por bem, você não vai perder tempo. Essa série ensinou muito para mim ao longo do tempo, a gente assistiu ela, todo mundo aqui, pelo menos o pessoal mais próximo, a gente assistia This Is Us. Porque a série ela é dividida, ela conta a história de uma família, já é bom por aí. Só que o legal é que ela conta essa história dessa família em tempos diferentes da vida dessa família. Ela conta a história quando o pai e a mãe se conheceram e namoravam e se casaram. Depois ela conta a história aonde eles tiveram os filhos. Um deles era adotado. Então é um casal que tem 2 filhos legítimos e um adotado. E conta a fase onde as crianças eram criancinhas. Depois conta a fase onde as crianças eram adolescentes, jovens adolescentes. Quando está naquela fase legal, olha, de jovem e adolescente. Depois conta a história onde esses meninos já eram adultos e os pais eram velhos. Depois conta a história onde esses filhos já eram pais também, e tinham seus filhos, e aqueles pais eram avós. Então é uma série que faz a trajetória toda de uma família. E, não dando muito spoiler, mas o tema central para mim nessa série é criar empatia com as pessoas. Porque Paulo diz que tem um mau funcionamento na nossa vida. E o mau funcionamento que existe na minha vida e na sua vida foi causado por causa do pecado. Entenda, nós temos um vírus no nosso sistema. A partir do pecado original, do pecado que transformou o orgulho, e o homem quis ser igual a Deus e tomou do fruto, nós passamos a conviver com um vírus no nosso sistema. E esse vírus causa em nós problemas. E é o que Paulo diz em Romanos, e ele diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer isso. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E o que tem a ver isso com a série This Is Us? A série é legal porque ela não é feita em estado contínuo. A série não é assim, que você começa a assistir, estão os dois namorando, daí depois no capítulo eles casam, depois... Ela não é em sequência. Então você começa a assistir um capítulo, está o pai e a mãe namorando. De repente dá um pulo lá para frente e eles já têm filho. Depois dá outro pulo e eles já são avós. Depois volta lá no começo e é na época que eles estavam. E sabe o que vai criando na cabeça da gente? Você olha um pirralho adolescente e fala assim, detesta esse cara. Ô cara insuportável. Aí a série dá um pulo e você vê esse cara adulto. Aí você fala assim, mas cara, que pena desse cara. Judiação dele. Ninguém vai ajudar ele. Aí a série volta aqui, vai lá para trás e fala assim, mas que mãe megera essa? Como é que uma mãe tem condição de fazer um negócio desse com o filho? Aí volta aqui e fala assim, é por isso que ela fez. Ela está fazendo isso porque alguém tinha feito, judiação dela. Aí você vai lá e fala assim, mas esse cara é um nó cego. Como é que ele tem coragem de fazer isso com a namorada dele, com a mulher dele? Manda prender esse cara. Daí volta aqui e você fala assim, meu Deus, judiação desse cara. A série diz para a gente mais ou menos o que acontece na minha e na sua vida, de que nós não somos o tempo inteiro gente boa. Que tem momentos na nossa vida que as pessoas devem olhar e falar assim, que ridículo esse Adeildo. Que cara nó cego. E que em alguns momentos alguém pode dizer, que bênção o Adeildo. Como eu queria ser como esse cara. Outro dia fala assim, Deus me livre de ser igual a esse cara. Pessoas imaturas têm o costume de taxar e julgar as pessoas pela primeira impressão que tem delas. Não é assim ou não? Pessoas imaturas julgam a todo momento.
Porque não tem sentido na vida delas criar empatia com as outras pessoas. Pessoas que são mais maduras, quando olham alguém fazendo alguma coisa, ela fala assim, por que será que ela está se comportando desse jeito? Por que será que essa pessoa tem esse comportamento? Por que será que ela é tão arredia? Por que será que ela não se envolve? Por que será que ela tem medo de tal coisa? Por que ela se garante com esse jeito inseguro? Pessoas que são maduras ao longo do tempo, elas começam a entender que eu e você somos um misto de luz e sombras. Que eu e você temos o mal que às vezes a gente não queria fazer e acaba fazendo. E às vezes, contrariando toda a lógica, eu e você acabamos fazendo coisas boas sem esperar algo de nós. Pessoas maduras entendem o sofrimento humano. Pessoas maduras têm a capacidade de olhar para outra pessoa e ter compaixão dela. O que essa série faz, e eu quero que você assista a ela, é que você sai dela, e é o jeito que eu saí dessa série, com um ar mais complacente, amoroso pelas pessoas. Porque você vai vendo também que as pessoas, ao longo do tempo, elas vão carregando consigo sofrimentos e dificuldades das coisas que elas não conseguiram fazer quando deveriam fazer. Você entende porque às vezes um pai tem um trato difícil com o filho, com a filha. Você entende porque às vezes filhos trazem consigo mágoas do passado, por questões que os seus pais não puderam lhe entregar, mas eles não entendem que naquela época, naquele momento, o pai dele tinha outros problemas e outras dificuldades. Quando você começa a adquirir mais empatia e amor pelas pessoas, você amadurece. E o que eu quero dizer para você com essa mensagem hoje é que pessoas maduras são cura para as outras pessoas. É maravilhoso quando alguém encontra alguém maduro na vida dele. É maravilhoso quando alguém que é ferido pela vida, que tem problemas, que é inseguro, que é imaturo também, quando ele encontra alguém na vida dele que pode curar ele com a sua maturidade, com a sua empatia, com a sua simpatia, com o seu amor, com o seu ouvido. Pessoas maduras têm essa característica e é desconfortável. Porque qual que é o melhor conforto? Julgar. Não tem coisa mais gostosa do que falar mal dos outros. Não tem coisa mais deliciosa do que condenar a pessoa pelo primeiro capítulo que você vê na série. Fala assim, esse cara aqui merece não sei o que lá. Sujeito desgraçado. Aí quando você vai caminhando mais na vida, você pode olhar e falar assim, não é desgraçado. E outra coisa que acontece é que quando você julga, você começa a encontrar outro tipo de conforto, que é o conforto do preconceito. Porque pessoas maduras, elas são tardias em conceituar as coisas. Mas pessoas imaturas, elas, além de não ser tardias, elas são preconceituosas, elas conceituam antes. Além de tudo isso, elas procuram o que a gente chama de viés de confirmação. Alguém que vai dizer para ela, é verdade. Pessoas imaturas usam frase mais ou menos assim, nossa, você viu como é que ela é snob? Aí vai procurar um viés de confirmação, de outra pessoa que vai, não é que é mesmo? Confirmou, daí já vai juntar um 3. Quando 3 virou um grupo já. 3 já é um grupo. E daí tem 3 pessoas, 4 falando da outra que é snob. Sem nunca ter conversado com a pessoa. Mas se você já teve o seu primeiro viés de confirmação, já está valendo. Eu tenho 3 pessoas, 2 pessoas que pensam igual a mim. Cara, meio chato o cidadão ali, não é? Você está esperando o viés de confirmação. O outro vai falar assim, chato mesmo, 2, ganhei força. Aí chega o terceiro na roda. O que vocês estão falando? Então, você viu o cara lá? Chato, não é chato? Ganhou força o movimento. Temos 3 agora. Viés de confirmação. Você viu aquele pessoal que chegou ali na igreja? Meio antissocial, né? Sai, não cumprimenta ninguém. Aí já vem... Os movimentos de preconceito
vão ganhando força. Porque tudo que você precisa é do viés da confirmação. É fazer o que todo mundo faz. E tem coisa mais confortável que isso? Não tem. O desconforto da maturidade é quando alguém chega assim e fala assim, nossa, você viu como aquela pessoa é snob? Aí você fala, puxa, não percebi. Você já conversou com ela? Aí causa um desconforto, né? Porque você quer o viés de confirmação. Causa um desconforto absurdo. E daí outra pessoa vai falar assim, é o que ficava achando aquela outra snob, quando você faz essa pergunta, daí a pessoa fala, não, você já conversou com ela? Daí a outra já fica olhando. Deve ser do grupo das snob também. Porque não me confirmou aquilo que eu queria. Aí como é que a sociedade vai se conformando? Em grupos. Esse grupo que é o grupo do snob, que acha que esse aqui é snob. E esse aqui que acha que aquele é lá snob, que esse que é antissocial, e aquele ali que é chato, aquele ali que não conversa, aquele outro que não sei o que lá. E a gente fica desse jeitão. Todo mundo trabalhando e julgando o outro. Agora, é desconfortável quando você chega e fala, cara, esse cara ali é meio chato, né? O cara ali é meio chato. Não sei se você já conversou com ele. Da onde você tirou a ideia de que ele é chato? Ah, mas o pessoal ali é meio antissocial. Cara, você já parou para pensar que eles são tímidos? Já parou para pensar que chegar num lugar onde você não conhece ninguém, a coisa mais difícil que pode existir é você puxar papo com alguém? Eu falo com conhecimento de causa, gente. Eu sou um cara extremamente introvertido, né, Melk? Cadê o Mel? O Mel que saiu. Cadê o... Ah, o Mel que está aqui. A gente conversa, a gente tem que ir para casa dormir, né, Melk? E o Sam está me entregando nas mídias sociais ainda agora. Cara, é difícil para as pessoas serem sociais. Então, pessoas maduras, elas geram o desconforto do papo. Pessoas maduras geram o desconforto de chegar para alguém e falar assim, tudo bem com você? Primeira vez que você vem aqui? Como é que é teu nome? Ou coisa desconfortável, mas pessoas maduras, elas não estão procurando conforto. Pessoas maduras estão procurando sentido nas coisas. No sentido da comunhão, no sentido da proximidade. Quantas pessoas... Sabe por que dói para a gente, às vezes, a falta de carinho e recepção? Porque tem uma galera que já sofreu com isso, fomos nós, né, Marcos? A gente passou dezenas de anos indo em igrejas, pregar fora, cantar nas igrejas... E não tem coisa pior nesse mundo do que você não ser bem acolhido num local que você não conhece, gente. Não é assim? Experimenta ir num lugar que você não conhece. Você chega, não sabe quem é quem. E a galera passa e fica o quê? Conversando entre eles lá. E daí chega o cara, primeira vez, a cara, chegou num lugar, não conhece ninguém, tá o grupo aqui, nossa, você viu ali quem chegou, meio snob, né, não conversa com ninguém. Como é que ela vai conversar com alguém, gente? Pelo amor de Deus. Como é que ela vai cumprimentar alguém que ela não conhece? Vai se passar por tímido? Não, vai se passar por snob, exibido, não conversa. Você viu, entrou, saiu, não cumprimentou ninguém. Como? Viés de confirmação versus aprovação das suas convicções. Você não precisa ser igual a todo mundo. As pessoas maduras, inclusive, elas não são iguais a todo mundo. São pessoas maduras. Seguir segundo as suas convicções, segundo aquilo que você acredita que tem sentido. A regra de ouro, não só do cristianismo, mas de quase todas as religiões instituídas no mundo, tem um negócio chamado The Golden Rule, a regra dourada, que é trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Se todo mundo se pautasse nessa lógica, o mundo teria uma outra conotação. E pessoas maduras partem desse pressuposto. Pessoas maduras tratam as outras do jeito que gostariam de ser tratadas. Se você gosta de acordar de manhã e ser recepcionado com um bom dia das pessoas, dê bom dia para as pessoas. Se você não gosta de se sentir deslocado em qualquer local que você vá, não deixe as pessoas deslocadas nos locais que você frequenta.
Se você não gosta de ser excluído por panelinhas, não exclua as pessoas da sua panela e do seu grupo. Inclua elas. E isso é traço de maturidade e é desconfortável. Pessoas maduras engolem o choro. Pessoas maduras levam o desconforto embaixo do braço, mas saem com sentido e significado da vida. É essa a maravilha. É essa a maravilha. Pessoas maduras, olha só, vivem com o desconforto da mansidão. Porque ser manso e humilde é desconfortável para arrebentar, meu amigo. Mas a palavra de Deus lá em Atos, falando dos nossos irmãos, dizia o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo. É inadmissível que uma comunidade cristã madura não caia na graça das pessoas que venham aqui. As pessoas que frequentam, ou nós mesmos, a nossa, hoje é célula, né, estamos mais os próximos. Cara, tem que cair na graça. Tem uma coisa que sempre me alegrou, que nos alegrou no MAP, foi as crianças, ou ainda é os kids. Porque dificilmente você consegue enganar a criança. Você consegue enganar os adultos. Você consegue dar uma enganada. Tipo, dizer que você é bonzinho, mas você não é mesmo. Que você é simpático, mas você não é. Criança, você não dá migué em criança. Criança, se você não é gente boa, ela não quer ver tua cara e ela faz birra. E coisa que alegra o coração é quando, e a gente já viu vários testemunhos de pessoas que vêm no MAP e as crianças se sentem bem. Louvado seja Deus por isso. E que melhore. E que adultos venham e se sintam bem, acolhidos, confortáveis. Nós já fomos tocar em igrejas onde a gente chegou e o pessoal levou um instrumento. A gente falou. Aí não tinha instrumento para tocar, por quê? Porque o cidadão falou assim, não, essa bateria aí é minha, quem toca sou eu, ninguém aqui toca, é meu. Você já imaginou, cara, o cara vai almoçar na tua casa, você fala assim, não, traz teu prato aqui, que aqui, esse prato é meu. E outra, traz cadeira também, que essa cadeira aqui é minha, eu que sento aqui. A gente faz assim ou não? Ou você faz o inverso? Quando alguém vai na sua casa, nós temos uns amigos em Santa Catarina que eles constrangem a gente de tanto carinho. Porque a gente chega, o quarto, que é o quarto deles, está liberado, está com um lençolzinho colocado, as toalhas estão dobradas, tem o banheiro está com todos os shampoos que comprados, eles colocam sabonetes novos e tal. Você fala, cara do céu, você fica constrangido pelo contrário, pela receptividade. Olhe só o que a Bíblia nos fala. Fala assim, ó, se liguem, sejam hospitaleiros, porque alguns de vocês, sem saber, já receberam anjos em suas casas. Eu fico pensando, será que algum anjo entrou aqui no MAP e a gente saiu sem cumprimentar o cidadão? Sem perguntar o nome deles? Fala, da onde veio a primeira vez aqui? Fico mais preocupado ainda se alguém chegou e falou assim, viu aquele ali, ó, que snob, chegou, não cumprimentou ninguém, saiu, não cumprimentou ninguém. É desconfortável ser assim. Deixa eu ver o meu horário aqui, que agora eu não tenho. Eu vi o horário pelo celular, 11h37. E agora não estou enxergando mais nada mesmo. Então tem um desconforto em ser manso. Tem um desconforto em levar desaforo para casa. Porque pessoas maduras, no sentido do relacionamento, elas engolem a afronta. Elas engolem o que os outros falam de ruim delas. Elas olham para alguma pessoa com aquele ar carinhoso e amoroso, que era o ar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, e nós que temos que ter o caráter de Cristo, nós não podemos olhar as pessoas com ar de julgamento, nós temos que olhar com elas com um olhar de carinho. E sabe por que Jesus nos olha com um olhar de carinho? Porque nós assistimos This Is Us e a gente vê a vida inteira do sujeito, vê que é uma soma de
momentos bons e momentos ruins, momentos louváveis e momentos que não tem louvor nenhum, momentos de glória e honra e momentos mais ridículos e toscos que podem existir na vida de uma pessoa. A gente olha, quando a gente olha tudo assim, a gente olha e fala assim, nossa, judiação dessa pessoa, olha o que a vida fez com ela. Pois bem, Deus nos olha não só com essa vida, nos olha com olhos de eternidade. Em algum momento Ele olha, vê uma cruz, vê o sangue de Jesus Cristo, do Filho dEle, sobre mim e sobre você, e diz assim, filho amado, paguei um preço caro por você. Entreguei o meu Filho Jesus por você. É por isso que os olhos de Deus é um olhar de carinho através de Jesus Cristo. Jesus é acalentador, Jesus é maduro. E nós temos que ser assim, esse é o caráter de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, o desconforto de engolir sapo. O desconforto de ser passado para trás. O desconforto da ingratidão das pessoas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui passado para trás. E toda vez eu lido com esse misto de falar assim, que vontade de dar, de ligar, de falar umas boas. Que vontade que dá de abrir um processo jurídico e cobrar tudo que me deve. E quando eu volto para dentro de mim, é como Deus falando assim, é sério mesmo, Del, que você está fazendo essa cobrança aí? Posso passar a tua vida inteira no telão ali? Posso mostrar os teus PowerPoint aí? Aí eu falo, não, Senhor, melhor não. É isso que Jesus quis dizer quando contou a parábola daquele senhor do mestre que tinha uma dívida impagável. E ele falou assim, olha, esquece, está pago isso aí, não precisa pagar mais. Aí ele encontrou esse que teve a dívida perdoada, e encontrou um outro que devia para ele milhares de vezes menos da dívida que tinha sido perdoada. E daí fala, não, tem que me pagar, vai continuar escravo. Como é que Deus, olhando para mim e para você, pode ver alguma maturidade se eu e você olhamos para as pessoas com ar de julgamento, com ar de exclusão, com ar de quem não pode sentar à nossa mesa, de quem não tem direito de conversar com a gente? Não pode ser, não é assim. E para terminar, talvez o que seja mais difícil, pessoas maduras abrem mão do conforto do direito que elas têm, pelo sentido do relacionamento e da comunidade. Tem uma história na Bíblia quando Abrão e Ló estão para se separar. Lembram da história? Abrão sai da terra dele e leva Ló junto. Os dois se dão bem na vida. Só que chega um momento, isso está em Gênesis capítulo 13, chega um momento que a panela do Abrão não se dava bem com a panela do Ló. Tinha lá panela. Meu Deus do céu, como desde que a história é história, as panelas criam problemas. Daí ele diz lá em 13, fala assim, o Abraão chega para Ló e fala, Ló, tá difícil conviver, meu amigo, nós vamos ter que separar a igreja. Por quê? Porque tem a tua panela e a minha panela. E a galera da tua panela não cumprimenta a minha panela, e a tua panela acha que a minha snob, o pessoal do snob da tua acha que nós somos antissocial, e os teus pastores não falam com os meus pastores e tal. E tá, meu Deus do céu. Daí a palavra de Deus diz que Abrão vai com Ló até um lugar alto onde enxergam-se as terras. E olha o que Abraão fala. Ló, olha aí, diz que banda que você quer. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Abrão abriu mão do direito dele para manter o relacionamento com Ló, porque ele amava Ló. Abrão era o mais velho. Abrão era que tinha o chamado. Abrão podia falar o seguinte, falar, Ló, não está dando mais. Os incomodados que se retirem, meu amigo. Você vai procurar outro lugar. Então eu vou olhando aqui, eu estou vendo aqui, eu vou querer aquela banda lá. Você se vira para o outro lado. Mas não, cara. Abrão abriu mão do direito dele
Chega e fala, Ló, escolhe você, meu querido. E Ló, que não é bobo nem nada, olhou para um lado, montanha, cerrado, sem nada, no outro, uma planície bonita, verdejante. Ele falou assim, acho que eu vou querer esse lado aqui, Abrão. O que Abrão fez? Ah, seu sem vergonha, metido snob, bem que eu imaginava que era isso que você vai querer. Deus te abençoe, Ló. Vá com a sua panela para lá, seja feliz. Eu tenho certeza que Abrão, em nenhum momento, num jantar de sábado, ficou falando mal de Ló pro resto da galera. Você viu Ló? Deixa eu te contar hoje. Nossa, que ingratidão. Chegou eu lá, pedi para Ló escolher. Imaginava que ele ia falar, não, Abrão, seguiremos juntos nós. Não, Abrão, o direito é seu, querido. Escolha você primeiro. É um vendido esse Ló. Você vê? Que ingratidão. Trouxe ele lá desde a época lá, nem era para ter trazido. Meio que desobedecia a Deus, mas trouxe esse bendito desse Ló. Não tem registro disso na Bíblia. Tem registro de um homem maduro diante de Deus que chegou e falou assim, vai Ló, Deus te abençoe. Mas o interessante notar é que a separação de Abrão e de Ló aconteceu por causa das panelas do Abrão e do Ló, não era por causa deles. Pessoas maduras abrem mão de direito para não bater boca. É triste quando você vê gente batendo boca por causa de coisa ridícula, gente. Me perdoem. Ah, não, porque era a minha vez na escala. A gente conta os podres, né? Uma vez eu e o Marco, a gente presenciou, quando a gente era jovenzinhos, 2 meninas saíram às vias de fato. A Tânia acho que estava lá. Saíram às vias de fato, porque uma cantou o hino que a outra ia cantar. Mas você acha que hoje não acontece? Às vezes a gente tem, não, hoje era meu dia na escala, o cidadão foi para a escala. Cara, a gente madura abre mão de direito para que o relacionamento aconteça. Eu uma vez fui surpreendido por um bom motivo. Tinha um amigo nosso, a gente passou ensaiando não sei quantos ensaios para tocar num lugar. E daí, quando nós chegamos lá naquele dia, tinha um convidado especial, desses caras que tem mais proeminência e tal. E ele foi tocar no lugar do cara que tinha ensaiado todos aqueles dias. E o cara sentou lá para escutar. E eu falei, nossa, o cara deve estar bravo, hein? Difícil essa vida aí. Ensaiou, agora outro veio e tocou. E eu vi ele louvando e adorando a Deus. E daí, quando terminou, eu falei, e aí, né, como é que foi? Ele falou assim, cara, fui dispensado do serviço hoje, olha que beleza. Não vou precisar servir, hoje eu vou ser servido. Olha que coisa boa. E aquilo tocou em mim. Pessoa madura. Aí você fala assim, Adildo, mas essa pessoa que falou para você era uma pessoa madura? Nada, cara. Nada. Isso foi o que mais surpreendeu. Porque a nossa vida não pode ser contabilizada com uma única coisa que a gente faz. A nossa vida é como se fosse This Is Us. Tem dias que nós estamos uma bênção. Tem dia que é melhor não passar perto. Porque nós vivemos com isso. Nós vivemos com o pecado dentro da gente. Agora, uma das coisas que a gente vai vendo também é que tem 2 formas de sabedoria e amadurecimento. A gente tem falado aqui. Uma é o tempo, gente. E aí, quando você vai vendo que a vida das pessoas vai passando, e a gente vai ficando velho, você vai ficando maduro, a maior parte das pessoas, algumas não, mas a maior parte delas vai ficando maduro porque a vida cobra. Se tem uma coisa que cobra a gente é a vida. Porque quando você vai passando o tempo, você vai olhando para a tua fase adulta, para a tua juventude, para a tua adolescência, você fala assim, que cara desprezível que eu era. E que bom que você não é mais. Que bom que o tempo passou e te fez crescer. Que bom que Deus nos dá a oportunidade de dia após dia fazer com que a gente cresça em graça e conhecimento. E eu quero terminar lendo uma poesia, na verdade é um texto, do pastor Ricardo Gondim, que fala um pouco sobre a maturidade trazida com a idade.
É um texto maravilhoso, depois eu vou ler ele aqui, mas você pode deixar ele gravado. Se você procurar ele no Google, o texto, o tema dele é Tempo que Foge. E ele diz assim: eu contei os meus anos e descobri que eu tenho menos tempo para viver daqui para frente do que eu já vivi até agora. Sou eu. O meu futuro é menor que o meu passado. Não sei se você está nessa fase já. E ele diz o seguinte: e eu sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. As primeiras jabuticabas ele chupou displicentemente. Mas quando ele percebe que tem pouca jabuticaba na bacia, ele começa a roer até o caroço das jabuticabas que restam. E daí ele começa a falar: eu já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Eu não tolero mais gabolices. Eu fico inquieto com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Eu já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Eu já não vou mais participar de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria no mundo. Eu não vou mais a workshops, onde se ensina a converter milhões usando uma fórmula de poucos pontos. Eu não quero mais que me convidem para eventos de um final de semana com a proposta de abalar o milênio. Eu já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos parlamentares, regimentos. Eu não gosto mais de assembleias ordinárias em que as organizações criam para se proteger e se perpetuar através de infindáveis detalhes organizacionais. Eu já não tenho tempo para administrar melindres entre pessoas, que apesar da idade cronológica são imaturos. Eu não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação onde nós tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário do coral. Já não tenho tempo para debater vírgulas, detalhes gramaticais sutis ou sobre as diferentes traduções da Bíblia. Não quero ficar explicando por que eu gosto da NVI, só porque é um grupo que considera ela herética. Ele escreveu isso na época que não tinha a mensagem ainda. Se fosse a mensagem, minha resposta será curta e delicada. Gosto e ponto final. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou o seguinte: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. E eu tenho tempo escasso para debater rótulo. Já não tenho tempo para ficar dando explicação aos medianos se estou ou não perdendo a fé, porque admiro a poesia de Chico Buarque e do Vinícius de Moraes, a voz da Maria Bethânia, os livros de Machado de Assis, de Thomas Mann, de Ernest Hemingway e de José Lins do Rego. Sem muitas jabuticabas na bacia, eu quero viver ao lado de gente humana, muito humana. Gente que sabe rir dos seus tropeços, que não se encanta com triunfos, que não se considera a eleita para a última hora, que não foge da sua mortalidade, que defende a dignidade dos marginalizados e que deseja andar humildemente com Deus. Caminhar perto dessas pessoas nunca vai ser perda de tempo. Maravilhoso. Eu queria que você se colocasse em pé, eu quero orar. Tem um distintivo de pessoas maduras. As pessoas maduras são fonte de cura. Pessoas maduras, então, cheias do Espírito Santo de Deus, tocam a vida das outras pessoas. É como se alguém passasse na tua vida e saísse melhor desse encontro. Tem que ser assim. Porque pessoas e cristãos que têm o caráter de Cristo curam a vida das outras pessoas. A experiência de ter você por perto,
a experiência de cruzar com você na rua, a experiência de ter você como prestador de serviço, a experiência de ter você como funcionário, a experiência de ter você como músico, a experiência de ter você como ministro, a experiência de ter você como um irmão da comunidade, como uma irmã da comunidade, tem que ser uma experiência boa, abençoadora, porque assim era com Jesus Cristo. Quem passava perto de Jesus Cristo saía transformado para o bem dessa relação, saía tocado, e é isso que nós esperamos dessa comunidade. Nós esperamos ter uma comunidade de cristãos e cristãs maduros, de meninos que abandonaram as coisas de menino e se tornaram homens, de meninas que abandonem as coisas de menina e se tornem mulheres, e não qualquer homem, não qualquer mulher, homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, a ponto de transbordar, a ponto de transbordar. E eu quero orar para que a tua vida transborde, meu irmão. Eu quero orar para que a tua vida transborde, minha irmã. É isso que nós pregamos desde que o mapa existe. Que na segunda-feira a tua vida toque as pessoas. Olhe para elas com o mesmo olho que Jesus te olha. E a tua vida vai ser diferente. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai querido. Porque o Senhor se importa conosco. E eu sei, ó Pai, que o Senhor vê em mim ainda um menino. Eu sei que eu tenho coisas de menino para abandonar, meu Pai. E eu te peço, me faz crescer. Nos faz crescer, Deus amado. Faça que a gente se converta em homens e mulheres muito cheios do teu poder, da tua glória, da tua unção, ó Deus amado. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, ó Deus amado. Não deixe, Pai, eu te imploro. Nós te imploramos, não deixe que a única fonte de sabedoria seja a nossa idade, meu Deus amado. Mas seja o Senhor Espírito Santo tocando as nossas vidas, falando conosco. E eu ministro na vida dessa comunidade, ó Pai, que a gente venha a existir, que o nosso carisma, o nosso dom seja o dom do amadurecimento. Que pessoas, ao participarem dessa comunidade, se elevem, cresçam, amadureçam, sejam contados entre homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, ó Pai, que tocam a vida das outras pessoas, que são usadas como fonte de cura, de desenvolvimento, de melhoria, de bênção, ó Deus amado. É isso que nós queremos. Eu te peço perdão, ó Pai, pelas coisas desprezíveis que eu fiz e provavelmente continuarei fazendo, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas eu te peço, ó Pai, me faz enxergar elas, me faz ter a plena noção das minhas imaturidades e das minhas criancices e cria em mim um coração maduro, que o quanto antes a gente abandonar as coisas de menino, o quanto antes nós seremos usados nas tuas mãos, e a gente deseja muito isso, ser usado nas tuas mãos. Amém. Meu Jesus.